Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje estamos no último capítulo do livro de 1 Tessalonicenses, uma carta que Paulo escreveu aos cristãos que ali estavam, na cidade de Tessalônica. E o Senhor tem nos ensinado que nós não podemos parar diante do reino de Deus, diante daquilo que Ele tem para nós como servas, para prosseguir, para alcançar a maturidade, para que esperemos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para que cuidemos, para que nós sejamos discípulas de Jesus e discipuladoras, aqueles que necessitam de um aconselhamento, que necessitam de um ensinamento assim como eu e você necessitamos. Precisamos de umas às outras, num relacionamento de oração e intercessão. Por isso não podemos parar de aprender de Deus, para vivermos o que Ele tem para nós em seu reino. E o seu reino envolve a nossa casa, nosso trabalho, a escola, a igreja da qual você frequenta, dos lugares pelos quais você passa, das ações sociais que você desenvolve, ou seja, onde Deus tem te colocado, Ele tem te colocado para um propósito, para que o reino de Deus cresça, para que as pessoas então se convertam a Ele e tenham um coração pronto para entender, aceitar e viver a vontade de Deus e principalmente viver na espera de que Jesus voltará para buscar aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quero ler com você o Salmo 41, um salmo davídico, ou seja, um salmo que o rei Davi escreveu, e diz assim no versículo 1: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu ao meu clamor. Ou seja, quando nós clamamos ao Pai, depositamos no altar do Senhor as nossas súplicas, o que nós precisamos fazer também é esperar com paciência no tempo do Senhor aquilo que Ele tem para nós. E no versículo 2 diz assim: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs nos meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Nossos passos, eles são colocados no Senhor se assim permitirmos. Deus não é um Deus que invade, é um Deus que ouve as nossas orações, Ele se inclina para nós, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. O que nós precisamos fazer é esperar com paciência. E quando nós esperamos com paciência, o Senhor vem com seus recursos, vem com as suas mãos estendidas sobre nós, porque os braços do Senhor não estão encurtados. E no versículo 3 diz assim: E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. A partir do que Deus tem feito para você e a sua espera de paciência e um cântico novo, louvores ao nosso Deus, adoração, gratidão que nos seus lábios devem ter. As outras pessoas conhecerão Deus e desejarão experimentar o que você experimenta. Então ele continua a dizer que bem-aventurados aqueles que esperam, bem-aventurados aqueles que colocam a confiança no Senhor e mais em ninguém. E Paulo, quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, em resposta da perseverança que esses cristãos viviam pela fé, ele continua no capítulo 5 a falar sobre a doutrina da salvação, de que nós precisamos esperar a volta do nosso Senhor Jesus. Nós não entramos num detalhamento da explicação sobre isso, precisaria de uma aula sobre este assunto, mas o que nós precisamos é encher o nosso coração de fé de quem é Jesus, o nosso Salvador, e que Ele nos buscará e que nós viveremos eternamente com o nosso Deus. E neste capítulo 5, no início, ele exorta os irmãos dizendo que nós não sabemos o dia nem o momento em que isso vai acontecer. A nós não foi revelado o dia da volta do Senhor Jesus. Por isso, no versículo 2, ele diz assim: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Será uma surpresa na questão do momento. Mas o nosso coração, ele não pode viver sem considerar que esse dia realmente vai acontecer. Um ladrão, quando ele vem à nossa casa, nós não estamos
esperando exatamente naquele dia, mas nós estamos vigiante, mantendo a nossa casa fechada, a nossa casa em segurança, claro que pedindo para que Deus seja o sentinela em todo o tempo. E no versículo 4 diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então ele diz que o dia do Senhor é como um ladrão, porque nós não sabemos o dia em que ele virá. Mas ele também faz uma analogia de que nós que servimos ao Senhor, que vivemos segundo a sua vontade, que sabemos que nós não podemos parar de esperar por este dia. Ele diz que nós não vivemos mais em trevas, ou seja, não vivemos mais na escuridão, não vivemos mais segundo a vontade do homem, a vontade do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Vivemos segundo os preceitos e ensinamentos do Pai, por isso nós não vivemos mais em trevas, em escuridão, não podemos mais viver com um estilo de vida de sofrimento, de ira, de falta de perdão, de arrogância, de soberba, de mentiras, de lascívias. Nós não podemos mais ter esse estilo de vida. Nós precisamos sim buscar em Deus um estilo de vida segundo os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Então ele diz assim, que mesmo que nós não saibamos o dia que o Senhor voltará, mas ele não nos pegará em surpresa quanto ao nosso estilo de vida, porque nós, em nome de Jesus, estaremos preparadas, confiantes, perseverantes na fé de que o nosso Senhor reina e Ele vive em nós, para que nós sejamos então transformadas nele. E no versículo 5 diz assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, ou seja, há luz em nós. O Senhor diz no livro de Mateus, no capítulo 5, que nós somos luz do mundo, porque nós não vivemos em trevas, nós não vivemos na escuridão. Mas onde quer que nós chegamos, nós precisamos então iluminar o caminho, porque Jesus vive em nós. E ele diz por que há essa luz. No versículo 8 diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. E por que somos do dia? Ou seja, porque há luz em nós. E ele explica aqui, porque nós somos sóbrios, vivemos uma vida equilibrada em Deus, nos ensinamentos que Ele tem para nós. E nós temos em nós a fé, que nós pedimos para Deus que essa fé seja aumentada cada vez mais. E ele fala sobre o amor e a esperança da salvação. Nós esperamos em Jesus Cristo, nosso Salvador, o Remidor, para que vivamos eternamente com Ele. Por quê? No versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos destinou para isso, não nos destinou para outra questão. No capítulo 1 deste livro de 1 Tessalonicenses, no versículo 4, ele fala sobre a eleição. Todos nós fomos chamados para aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele se entregou naquela cruz para todos nós. Não há acepção de pessoas, mas é necessário que nós venhamos a aceitar, que nós venhamos então a falar: Senhor Jesus, seja o meu Salvador, o meu Remidor, e eu o tenho como único e suficiente Salvador da minha vida, e me concede assim da eternidade com o Pai, livre da condenação eterna. E quando ele termina de falar sobre a doutrina da salvação, ele parte então para diversos assuntos de como não podemos parar de crescer em Deus para esperar a volta do Senhor Jesus. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Reconhecer, honrar aqueles que são os nossos líderes, aqueles que nos ensinam, aqueles que nos colocam no caminho de retidão, de aprendizado a partir do nosso Senhor. Porque sem Ele não há ensinamento, não há admoestação, não há exortação, não há aconselhamento que edifique uma vida se não for a partir do nosso Senhor. E Ele continua a falar nos próximos versículos que nós precisamos ter paz uns com os outros. E Ele fala no versículo 14
que nós precisamos admoestar, aconselhar a outras pessoas, mas sempre no amor, não é pela força, a própria palavra diz. Nós precisamos apresentar a palavra, apresentar Deus, e o Espírito Santo converterá aquele coração que está disposto a aceitar Jesus e a ter uma transformação de vida. Ele fala então para consolar os de pouco ânimo, porque na caminhada vinculada a uma vida cíclica, uma vida de pontos altos e baixos, de processos, de aprendizado, de acontecimentos, nós precisamos consolar os que estão desanimados. E ele continua a falar para sustentar os fracos e ser pacientes para com todos. Sustentemo-nos umas às outras e sejamos pacientes, porque cada uma de nós tem singularidades, tem histórias, mas tem uma palavra que transforma no tempo de cada uma. E Paulo continua nessa carta a dizer que nós precisamos regozijar sempre, sempre dar louvores, sempre alegres, mesmo no choro, de orar sem cessar, de dar graças em tudo, porque mesmo nos dias maus o Senhor tem nos ensinado, de não deixar de fora o Espírito Santo na nossa vida, de não desprezar as profecias, mas examinar todas as coisas, reter o bem e nos desviar da aparência do mal. E ele termina essa carta, e eu também quero terminar essa reflexão em uma oração a partir da leitura do versículo 23, que diz assim: Eu, o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que o seu coração encontre esperança para esperar a volta do Senhor Jesus, crescendo no Senhor. Que essas reflexões neste livro da primeira carta aos Tessalonicenses te instrua para não parar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.